Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes, todas as equipes do futebol do Brasil, mas no caso especialmente torcedor e torcedora do São Paulo. Tudo bem? Evidentemente que as coisas não estão nada boas, sobretudo depois deste empate com sabor de derrota do São Paulo contra a Chapecoense na Arena Condá. O São Paulo não conseguiu aquilo que quase todo mundo conseguiu obter nessa temporada de 2021, que foi vencer a equipe da Chapecoense. O São Paulo em duas oportunidades não vence a Chapecoense, nas duas oportunidades sai na frente da equipe de Chapecó e depois cede o empate, depois vergonhosamente recua, longe inclusive das suas tradições e longe também inclusive do que seria o modelo de jogo protagonista, oportunizado a equipe pela chegada do técnico Hernan Crespo. Tudo isso a gente teve nesses dois confrontos contra a Chapecoense, mas sobretudo neste confronto, porque no primeiro confronto, o do primeiro turno, teve ali uma questão, uma expulsão de um jogador que também potencializa o jogo da Chapecoense, que consegue, naquela ocasião em que não conseguia ponto de ninguém, conseguiria um ponto no São Paulo. E agora consegue também mais um ponto no São Paulo depois de estar perdendo. A equipe de Chapecó, portanto, teve um sabor de vitória neste confronto, embora isso não sirva para nada para a Chapecoense, que é uma equipe de segunda divisão, evidentemente. Vai voltar para a Série B, evidentemente, até para ser organizada, ser séria na Série B. Na Série B ela consegue ser uma equipe e um clube também hoje muito organizado, muito sério. Na Série A não consegue. E nos primeiros minutos da equipe na primeira divisão, a gente já percebeu isso claramente. A forma como a Chapecoense se livrou também dos seus técnicos, a relação que ela teve com seus treinadores também mostrou desde o começo que a Chapecoense parece que não lida bem com a ideia hoje, infelizmente, de ser um clube de primeira divisão. A Chapecoense não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso são os seus dirigentes, que hoje parece que não respeita aquele clube que entrou no coração dos torcedores brasileiros, sobretudo depois daquele infeliz acidente que aconteceu alguns anos atrás. E quanto ao São Paulo como equipe é uma vergonha, porque é uma grande vergonha, porque outras equipes conseguiram lidar muito bem com a Chapecoense enquanto desafio, e o São Paulo não conseguiu lidar com a Chapecoense em dois momentos, em duas oportunidades, no primeiro turno e agora, de maneira, na minha opinião, ainda mais vergonhosa, também no segundo turno. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre um outro assunto, gente. Quero falar sobre outro assunto, porque este é um grande problema, o São Paulo atual é um grande problema, agora é também um grande problema, essa equipe do São Paulo é também um grande problema para os seus torcedores, sobretudo por causa de coisas que são construídas dia a dia dentro do clube. Vários problemas que acontecem no São Paulo, mas também problema de atitude dos jogadores dentro de campo, a disposição, por exemplo, na marcação, na recomposição, na entrega para o jogo. Tudo isso a gente percebe que está faltando da parte dos jogadores do São Paulo, que aparentemente não tem muito comprometimento. E aí fica também a crítica para o departamento de futebol do São Paulo, e que parece que não consegue, ou não consegue, mas ou não quer, enfim, fazer as devidas cobranças para o seu elenco, porque um jogador de futebol de um clube como São Paulo não pode simplesmente ganhar um ótimo salário no clube, ter o privilégio de ser um futebolista de um clube como São Paulo e simplesmente não ter disposição, não ter vontade de jogar. E se isso acontece, evidentemente que o ideal seria que o departamento de futebol chamasse esses jogadores para cobrar desempenho. Não é possível que um departamento de futebol também não cobre desempenho dos seus jogadores, sobretudo quando o que está acontecendo em campo é vergonhoso. E nesse sentido também, se o departamento de futebol não cobra desempenho, é necessário que se cobre também do departamento de futebol, dos membros do departamento de futebol, que eles façam o seu trabalho. Né? Porque senão, se eles estão ali para quê? Se no momento desse, numa situação dessa, os caras não conseguem fazer absolutamente nada também. Agora, acho que esses problemas dos jogadores, né, sinalizando aí falta de interesse, inclusive, de ajudar o próprio clube, como eu disse, tem sido construído por várias atitudes. Acho que uma das atitudes muito importantes desses últimos dias foi o jantar de alguns jogadores de São Paulo com o Daniel Alves. Daniel Alves se reencontra novamente com alguns atletas do São Paulo, depois de sair do clube de uma maneira bastante triste, na verdade. Um cara que se dizia São Paulino, nunca foi São Paulino. Eu sempre falo, Daniel Alves torce para o seu próprio ego, né? Ele é dominado pelo ego. O ego dele é maior que Júpiter, o domina completamente. E o Daniel Alves não tem amor por nenhum clube de futebol. No coração dele não tem tatuado o símbolo de nenhum clube. O que tem tatuado no coração dele é a imagem de $1, né? Do dólar, dinheiro, né? Que é o que tem no coração do Daniel Alves. Ele torce para o dinheiro e não para algum clube de futebol.
Mas então, ele foi jantar com os jogadores, há uma polêmica sobre quais jogadores estiveram com o Daniel Alves. Agora, a questão é, antes disso, né, ele vai jantar com esses jogadores depois de dar uma entrevista no mesmo dia, criticando absurdamente o São Paulo novamente. Ele não consegue, por exemplo, se livrar disso. Ele só ganhou com o São Paulo. Ele veio para o Brasil com um projeto de voltar para a seleção brasileira, usou o São Paulo para isso, conseguiu seu objetivo, voltou para a seleção, foi tido como, pelo Tite, né, como um jogador convocável que irá para 2022, nos jogos que o Brasil teve e que contou com o Daniel Alves também. O Tite sinalizou que o levaria para a Copa e praticamente definiu que ele estaria na Copa de 2022, e só depois disso é que ele rompe com o São Paulo, o Daniel Alves, né? Então ele conseguiu absolutamente tudo que ele queria, conseguiu ter, por exemplo, o salário que certamente um clube pequeno da Europa não pagaria para ele, um clube grande não olhava mais para ele com bons olhos, não achava ele um bom custo-benefício. Há também um problema de alguns clubes europeus com o que o Daniel Alves andou fazendo em vários lugares por onde passou, no Barcelona inclusive, no Sevilha, ele saiu pela porta dos fundos desses clubes também. Então ele usa o São Paulo. São Paulo foi muito bom para ele. São Paulo a continuar sendo muito bom para ele. Durante 5 anos vai ganhar um ótimo salário do São Paulo, apesar de não estar jogando. Enquanto isso vai poder jogar por outras equipes também. Olha a vida do Daniel Alves, também oportunizada pelo São Paulo. São Paulo, à época, dirigida pelo incompetente do Leleco, o Teteco Leleco, e também o seu fiel escudeiro, o Raí, né, enfim. Hoje é administrada por uma gestão também que peca muito em vários aspectos, mas que ao menos tentou resolver em alguns momentos esse problema com o Daniel Alves, mas nunca foi atendida no seu desejo, porque o jogador não tinha ainda conseguido o seu objetivo, que era voltar para a seleção, então não tinha interesse nenhum de tentar negociar. Então ele faz uma crítica terrível, ele elogia a crítica anterior. E aí a gente precisa pegar nas entrelinhas o que o Daniel Alves fez nesse encontro. Quando ele elogia a gestão anterior, né, ele não precisava nem criticar a gestão atual, mas o simples elogio à gestão anterior já era, na verdade, uma espécie de ataque à gestão atual, né? E aí elogia a gestão anterior e praticamente ele critica, além disso ele critica abertamente a gestão atual, se mostra como vítima do São Paulo, como um coitadinho que foi violentado nos seus direitos, nas suas emoções pelo São Paulo Futebol Clube. É um jogador que pratica ali o que a gente pode chamar de, no mínimo, caráter duvidoso, né? Para sermos bastante gentis com o Daniel Alves, né? Então ele faz uma crítica aberta. E aí o que acontece? Também critica, de certa forma, o Crespo, né? Porque quando ele elogia também o Diniz, na prática ele não está elogiando o São Paulo, está criticando o São Paulo, a equipe do São Paulo, o atual treinador do São Paulo, quando ele elogia o Diniz. O Crespo foi um cara que teve muita paciência com o Daniel Alves, né? O Crespo manteve o Daniel Alves na equipe, mesmo depois dele voltar de Tóquio, não estava jogando bem, o Crespo sempre o apoiou, sempre o levou à equipe, não teve peito, digamos assim, coragem, não sei o quê, ou talvez ele gostasse mesmo, achava que o Daniel Alves era realmente um cara muito importante, apesar de tudo, mas ele sempre colocou o Daniel Alves na equipe para jogar, e ele critica o Crespo, ele faz as críticas ao Crespo, aí sim, se não faz essas críticas mais abertamente, o faz de forma indireta, quando ele elogia a gestão do Diniz à frente do São Paulo. Então é uma coisa realmente muito danosa, né? Mais uma vez, esse jogador dá um exemplo do quanto ele poderia ser cruel, né? O quanto ele pode ser cruel para qualquer clube aqui de futebol do Brasil, né? Ele que era um jogador, por exemplo, quando ele foi contratado, eu entendo, por exemplo, o torcedor do São Paulo que o queria, que achava interessante, que achava que poderia ser muito diferenciado, afinal de contas, é um nome, é um emblema, Daniel Alves, né, tal. Muito importante, o torcedor às vezes se esquece de algumas coisas, mas eu entendo, até porque a torcida do Fluminense também fez, de certa forma, campanha nas redes sociais para ter o Daniel Alves, né. A gente vê nas redes sociais, inclusive, gente falando do meio de campo vencedor e protagonista do Fluminense, composto, vejam vocês, pelo Daniel Alves, o Paulo Henrique Ganso, que já é um aposentado, né? E também o Casares Balada, o cara das baladas, o cara que tem um problema que quando ele tá indo, por exemplo, para algum lugar na vida dele, para casa, para treino, para trabalho, não sei o quê, aí passa à frente de um bar, complicou muito, uma boate, aí complicou muito a vida, porque aí ele para, né, provavelmente para se satisfazer um pouquinho ali, satisfazer um pouquinho essa vontade dele de ficar curtindo a noite, né, razão porque muitas vezes chegava atrasado em treinos no Atlético Mineiro, no Corinthians e em outras equipes também, e foi evidentemente premiado sendo contratado pelo Fluminense, porque aqui no Brasil é assim, né, gente, o cara, quando ele não presta, ele sempre recebe um presente, que é ir para um outro clube grande de futebol. Então o que acontece? O Daniel Alves ele fez essa crítica toda e aí ele recebe depois jogadores do São Paulo para jantar. E aí a questão é o seguinte, até que ponto esses jogadores também não são tão mau caráteres em alguns sentidos como o Daniel Alves?
Ou vamos lá, para a gente sermos bastante gentis, até que ponto eles também não possuem caráter duvidoso como também possui o Daniel Alves, né? Este é um ponto interessante para nós pensarmos. Porque estamos falando de um jogador que sai do clube, né, praticamente sendo um inimigo do clube, se tornando um inimigo do clube. Quando esses jogadores vão se reencontrar com o Daniel Alves, até que ponto eles também não são inimigos do clube? Até que ponto eles gostam realmente do clube de futebol? Porque na verdade eles estão se colocando de um lado, eles estão se colocando do lado do Daniel Alves. Será que não valeria uma punição para esses jogadores? Eu queria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acham disso. Porque na verdade é uma questão polêmica mesmo. Vocês acham que o São Paulo deveria punir esses jogadores? Né? Você acha que o São Paulo deveria deixar, é por isso mesmo, afinal de contas os caras são amigos, não tem problema nenhum de se encontrar, eles são amigos, né? Mas os caras eles ganham por uma coisa chamada direito de imagem, sabia disso? Eles ganham por direito de imagem. Parte do salário desses jogadores também acaba sendo composto pelo tal do direito de imagem. Em tese, o cara tem que associar a sua imagem ao São Paulo de forma positiva e não de forma negativa. Então, por exemplo, eles podem perfeitamente se encontrar com o Daniel Alves, mas tirar uma foto e deixar o Daniel Alves publicar essa foto nas redes sociais, está correto isso? Os jogadores não estão ferindo, por exemplo, a relação que eles têm com o clube que paga o salário deles todos os meses? Será que eles não estão afetando, por exemplo, inclusive do ponto de vista jurídico, essa questão do direito de imagem também? É uma coisa para nós pensarmos, né? Até que ponto esses jogadores não merecem punição? Quero que vocês deixem aí nos comentários de vocês o que vocês pensam sobre isso. Antes de nós continuarmos com essa reflexão, eu queria chamar a atenção para vocês sobre a questão deste vídeo em especial, que é patrocinado, gente, pela OneXBet, que é uma empresa mundial de bookmaker. Né, uma empresa aí, uma casa de aposta que patrocina o Liverpool, o Barcelona, tem um prestígio muito grande no mundo inteiro, até em função de ser muito confiável, né? É uma empresa que devolve os ganhos do apostador de uma maneira muito rápida, muito breve, porque é muito confiável mesmo. E a OneXBet, ela tem todas as grandes competições que você vai encontrar nas páginas ali dessa casa de aposta, bastante importante no mundo do futebol. E hoje, por exemplo, a gente vai ter o jogo do Remo. O Remo vai receber, ali no Bainão, vai receber a equipe do Coxa, né, do Coritiba, que é o líder, que precisa vencer para continuar aí, quase assegurar sua volta à primeira divisão. Certamente o Coritiba vai voltar à primeira divisão e o Remo, se vencer, vai a 40 pontos. Não fica tão distante assim da zona de classificação, mas, a meu ver, serão pontos importantes para o Remo se manter na segunda divisão, porque acho que o Remo não consegue mais subir nessa temporada à primeira divisão. Não tem problema, o Remo até, de certa forma, entendia que ficar na segunda divisão nessa temporada seria o mais importante para o clube, que sofreu muito nas divisões intermediárias do futebol antes de chegar à Série B. Então o que acontece? Você vai encontrar isso lá na OneXBet também. Se você não é cadastrado, use aqui o link dessa live, gente, porque isso é muito importante para este canal também, para o meu trabalho. Quando você se cadastra usando este link aqui, porque aí o pessoal vai ver que vale a pena patrocinar o canal do Josa Novales. E quando você fizer o seu primeiro depósito, use o link também, o código promocional, na verdade, né? O ANXJOSA, para você dobrar o valor da sua aposta. É isso. Voltando então ao Dani Olímpico, ao vovô Olímpico. Esses jogadores, quais foram esses jogadores? Há muita polêmica também sobre quais jogadores estiveram com o Daniel Alves, né? Mas na imagem a gente encontra o Igor Vinícius, o Reinaldo e o Éder, pelo menos, portanto, esses 3 jogadores estiveram com o Daniel Alves. E o que acontece com o Éder depois disso? O Éder recebe, né, o direito a ser titular da equipe do São Paulo nesse péssimo jogo da equipe contra a Chapecoense. E o Éder, na verdade, foi de novo muito mal. Foi o pior jogador da equipe do São Paulo dentro de campo. Foi justamente o tal do Éder, né? Então todo mundo esperava que o Crespo levasse uma linha de 3 atacantes. O Crespo o faz, leva 3 atacantes e aí ele frustra o torcedor colocando o doutor Barriga, né? O Barriga de chope, né, para jogar, em vez de colocar, por exemplo, o Marquinhos, em vez de colocar o Calheri, que quando entra no segundo tempo, dá demonstrações que ele pode ser um jogador importante, um atacante importante para o São Paulo. Em vez do Calheri, em vez do Marquinhos, o Crespo resolve colocar em campo o Barriga de Chope, que é um cara que está com a cinturinha realmente bastante arredondada e é uma vergonha, porque ele ganha mais de R$500 mil por mês. Ele tem a obrigação total de se comprometer em ter uma boa condição física. É o mínimo que se exige de um jogador profissional de futebol, que ele tem uma ótima condição física. Ele não pode ter, por exemplo, um volume acentuado na região do abdômen, porque ele é um jogador profissional que ganha mais de R$500 mil por mês e é uma falta de respeito com o clube que o paga e também com os torcedores do São Paulo, quando ele apresenta aquela barriguinha avolumada ali. Né, e aí também é complicado para o técnico, né? Quando o técnico leva esse jogador para a titularidade. Um jogador que feriu bastante os direitos do São Paulo, na minha opinião, e a imagem do São Paulo, quando ele foi jantar com o inimigo do São Paulo, que é o Daniel Alves. Além dele, também
o Igor Vinícius, que é o cara, o Avenida Vinícius mesmo, aquele cara que não joga absolutamente nada, aquele cara que é um jogador absolutamente inútil para o São Paulo, que poderia evidentemente ser útil para uma outra equipe pequena do futebol do Brasil, mas ele é inútil para o São Paulo, não serve para o São Paulo tem que mandar embora o Igor Vinícius, porque não serve para nada, né, no São Paulo, e assim também como o outro jogador ali, que o Reinaldo, né, que é aquele cara lá que tem muito fôlego, que às vezes morre no jogo também, desaparece, não volta para recompor, né, chuta de qualquer jeito e tudo mais. O Reinaldo, que é um cara adorado por alguns aí, por alguns, muito poucos na minha opinião. E para mim é um jogador, em muitos aspectos, também desnecessário para o São Paulo. Quando eu vejo o São Paulo, eu penso no São Paulo atual, e quando eu lembro, por exemplo, que o São Paulo muitas vezes precisa depender desse jogador, o Reinaldo, eu tenho uma noção mais aprofundada do que tem sido esse São Paulo atual. É triste, muito triste. O São Paulo deveria punir esses jogadores? Deixa aí nos comentários do vídeo o que você pensa sobre isso. Na minha opinião, essa questão, não tem nem a menor dúvida, deveria punir sim, deveria fazer uma vaca e mandar esses caras embora, porque esses caras fazem mal para o São Paulo. Uma vez que eles vão jantar com o inimigo do São Paulo, e de certa forma eles declaram também de que lado eles estão. Estão do lado daqueles que não gostam do São Paulo. Então eles também, em tese, talvez não gostem do São Paulo. E isso também aponta para outro problema no tricolor. É muito possível que nem todo mundo concorde com o Daniel Alves. E a partir daí a gente pode perfeitamente dizer que talvez exista sim hoje um racha muito significativo no elenco tricolor.